Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já tinha escutado histórias parecidas. Mas sabe, eu nunca imaginei que fosse acontecer justamente comigo. No domingo cedo, nossa vizinha da frente veio bater a nossa porta. Segundo ela, alguém tinha feito um trabalho, um despacho, para ser mais exato, bem na frente do nosso portão. Segundo essa vizinha, alguém tinha feito aquilo bem ali, na frente da nossa casa. Ela viu quando estava indo para a missa, mas aí achou melhor nos avisar. Olha, eu me arrepiei dos pés à cabeça na mesma hora. Fomos lá ver e, de fato, era uma macumba. Pelo jeito, devia ter sido feita de madrugada, porque as velas já estavam todas queimadas. Só restaram os cotocos. Eu e a minha mãe, naturalmente que ficamos apavoradas. Quem podia ter feito aquilo? Será que era alguém querendo fazer algum mal pra gente? Mas pra quem? Pra mim? Pra minha mãe? Notei que tinha um pedaço de papel ali, no meio daquelas coisas, com algumas palavras escritas. Mas a gente ficou com medo de mexer. Aí apareceu um moleque que estava ali perto, mais corajoso, pegou o papel e abriu assim, deixando a nossa vista. E foi então que eu fiquei mais apavorada ainda, porque estavam escritos aqueles dizeres, que parecia até que tinha sido o demônio a escrevê-los. Sabe quando você vai se casar com o Juno, Camila? Só se o diabo deixar, e isso ele nunca vai permitir. Eu juro que até hoje, só de lembrar daquelas cenas pavorosas e daquelas palavras, eu sinto um gelo na espinha e todos os pelos do meu corpo ficam de pé. Aquele trabalho era para mim e para o meu namorado, quer dizer, noivo, né? Já que por conta da minha gravidez, tínhamos resolvido casar no cartório. Minha mãe, coitada, também ficou de boca aberta. E antes que eu conseguisse assimilar aquilo, ela se voltou assim para mim e falou: só tem uma pessoa que pode ter feito isso, filha. E você sabe muito bem quem é. O Adilson nunca aceitou o fim do namoro de vocês. Até hoje, vive correndo atrás de você, não te deixa em paz. Só pode ser coisa dele. Será, mãe? Eu não acredito. Eu acho que... Na verdade, eu não queria acreditar que ele pudesse ter sido capaz daquilo. Imagine, mexer com macumba, encomendar despacho só para atrapalhar meu relacionamento com o Juno. Que ele não aceitava o meu relacionamento com o Juno, isso eu sabia. Mas se prestar um papel ridículo daqueles, além de ter ficado com medo, minha mãe também ficou indignada. Falou que eu devia dar parte na polícia do meu ex-namorado, porque ele não podia ficar fazendo aquelas coisas e achar que ficaria impune. Tirei umas fotos daquele despacho, inclusive daquele bilhete ameaçador, para ter uma prova, né? Caso eu realmente fosse registrar algum boletim de ocorrência. E para tirar aquela porcaria dali. Como é que faz? Repito, a gente ficou, eu e minha mãe, com muito medo de mexer. Sei lá, dar algum azar, atrair coisa ruim. Mas, no fim, eu dei um dinheiro para aquele moleque e ele fez o serviço completo. Colocou tudo dentro de uma sacola e botou fogo num terreno baldio que ficava ali perto. Antes de contar tudo pro Juno, eu resolvi procurar o Adilson. Tirar aquela história limpo. Ver se realmente tinha sido coisa dele, porque uma coisa é a gente desconfiar, outra coisa é ter certeza. Detalhe, perto da casa do Adilson, coincidência ou não,
funcionava um terreiro que mexia com esse tipo de negócio. Por isso a mãe ficou acreditando que tinha sido mesmo ele, coisa dele, encomendada por ele. O Adilson morava ali perto. Então resolvi conversar com ele antes mesmo de contar pro Júnior. Ele ficou surpreso quando me viu ali no portão, aliás. Parecia até feliz, porque se aproximou de mim assim com um sorriso de orelha a orelha. Oi, Camila, tudo bom? Puxa, quando a mãe falou que você estava aqui querendo conversar comigo, nem acreditei, sabia? Quer entrar? Não, Adilson. O que eu tenho para te falar, eu posso falar daqui mesmo. Escute, por que você não me deixa em paz, hein? Nossa, Camila, que foi que eu fiz? E você ainda pergunta? Você é muito cara de pau, sabia? Ele continuou com aquele semblante assim, aquela cara de quem não estava entendendo nada. E quando eu falei da coisa do despacho, ele jurou que não tinha feito nada. Aí eu mostrei as fotos que tinha tirado daquele despacho maldito e a expressão dele se tornou mais perplexa ainda. Camila, pelo amor de Deus, você não está achando que fui eu que fiz isso, né? Pare de fazer de tonto, Adilson. Eu sei que foi você. Mostrei a foto do bilhete, com aqueles dizeres ameaçadores, dizendo que eu só ia casar com o Juno se o diabo deixasse, e isso o diabo nunca deixaria. Ele jurou que não tinha sido coisa dele. Que, aliás, nem estava sabendo que eu ia me casar. Sabe aquela expressão assim de pessoa arrasada? A reação desse homem me deixou muito, mas muito confusa, porque eu fui até lá com a certeza de que tinha sido ele. Mas ele demonstrava realmente não saber de nada daquilo. Só que, meu Deus, se não foi ele, quem teria sido? Ele chegou a dizer que a letra naquele bilhete nem era dele, o que de fato não era. Mas ele podia muito bem ter pedido para alguém fazer, outra pessoa escrever, e de mais a mais. Se tivesse mesmo sido coisa dele, claro que ele jamais iria admitir, né? Falei que a minha mãe queria que eu fosse à polícia, que só não tinha feito isso por consideração a ele, a tudo aquilo que tínhamos vivido no passado, mas voltei a pedir que ele me deixasse em paz, me deixasse viver a minha vida. Deu para sentir que ele ficou arrasado. Só que fazer o quê? Eu tinha que tomar uma atitude. Ele precisava entender que realmente nosso namoro, nosso envolvimento tinha acabado. E tinha outro detalhe nesse episódio todo que eu achei melhor nem contar para ele. Eu estava grávida de 3 meses. Tinha descoberto fazia pouco tempo. E era justamente por isso que eu e o Juno tínhamos decidido casar no cartório. Bom, depois daquela dura que eu tinha lhe dado, imaginei que ele fosse me dar uma trégua. Porque apesar da surpresa com que ele recebeu a minha reprimenda, eu lá no fundo tinha certeza de que tinha sido ele a fazer aquele despacho. À tarde, meu namorado apareceu em casa e também ficou de cara quando lhe contei da macumba e mostrei as fotos. Ele, inclusive, pediu que ele mandasse as fotos porque queria mostrar para a família dele. O fato é que essa história me deixou muito assustada e muito preocupada também. Imagine, quem é que não tem medo desse tipo de coisa? Eu não era acostumada a frequentar a igreja, mas sempre fui uma pessoa de Deus, de fé. E comecei a rezar todas as noites, pedindo que Deus afastasse todos os males de mim e da minha família. Isso incluía o bebezinho que eu estava esperando. Aquela semana passou sem que nada demais acontecesse. Eu confesso que estava até mais tranquila, até que no domingo, nosso muro amanheceu pichado. E era, mais uma vez, um recado para mim. Agora, quando eu li aquilo, eu quase caí de costas.
Olha, tem coisa que a gente vê, mas parece que está sonhando, sabe? E eu só vi depois que a minha mãe foi lá e viu, e me contou, e me avisou, olha, você fique calma, porque não é coisa boa não. Minha mãe tinha levantado muito cedo, vai buscar pão na panificadora, e se deparou com aquelas coisas horríveis pichadas no muro. Quando eu li, cheguei a ficar com o corpo todo mole, tremendo da cabeça aos pés. Sua vaca, você não vai se casar com ele não, viu? Vocês não vão ficar juntos. Só se o diabo deixar. E esse filho que você está esperando não vai ver a luz do dia. Meu Deus, só podia ser alguma brincadeira de mau gosto. Eu olhei para minha mãe e não sei qual de nós duas estava tão assustada. Primeiro, aquela macumba. Agora, aquela pichação. E só podia ser obra da mesma pessoa, claro. O que mais me deixou assustada foi o fato de terem mencionado o meu bebê. Olha, eu nunca me senti tão mal, com tanto medo, como quando li aquelas palavras. Até hoje, quando lembro, chego a sentir uma tremedeira. Lembro que eu olhei para minha mãe e falei, isso não é coisa do Adilson não, mãe. Eu falei com ele. Ele jurou que não fez nada. Além de tudo, ele nem sabe que eu estou esperando um filho do Juno. Eu não contei para ele. Minha mãe ficou quieta. Continuou olhando para aquele muro. Só que, apesar de eu saber, sabe, de agora ter com a certeza de que não era coisa do meu ex-namorado, no impulso, mandei uma mensagem para ele. O que a gente conversou, Adilson? Te pedi para me deixar em paz. Respeita pelo menos esse filho que eu carrego na barriga. Ele respondeu na mesma hora. Do que você está falando? Aliás, que filho é esse? Ele reagiu como se realmente não soubesse de nada. E vamos convir, não devia saber mesmo. Entre mim e a minha mãe e o meu pai, era um assunto conhecido de todos. Fora disso, ninguém sabia, eu não tinha contado para ninguém, muito menos para ele. Só que eu estava tão assustada que nem mandei mais nada. Liguei para o Juno na mesma hora. Mandei uma foto do muro e ele falou que era para eu esperar, que ele estava indo para casa. E assim que viu a pichação pessoalmente, falou uma coisa que na hora eu não entendi muito bem. Eu não acredito que ela tenha feito isso. Eu pedi tanto. Como assim, Juno? Pediu tanto o quê? Pediu para quem? Ele então ficou me olhando durante algum tempo. Depois franziu a testa e falou: eu sei quem anda fazendo essas coisas, Camila. Sabe? Ué, mas não me conta, pelo amor de Deus. Só pode ser a minha ex-mulher. Eu pedi tanto para Marisa deixar a gente em paz. Segundo ele, desde que os dois tinham terminado, que a infeliz não saía do seu pé, não lhe dava um segundo de sossego. E tudo ficou ainda pior quando ela soube que eu estava esperando um filho dele e que a gente ia se casar. Eu fiquei sem entender nada, porque nem sabia que ele tinha sido casado. Para mim, aquilo era novidade. Quando a gente começou a se envolver, ele não comentou nada sobre essa tal de Marisa. Falou apenas que estava sozinho, que tinha terminado um relacionamento e ponto. Só que eu pensei que fosse um namoro qualquer, Depois ele me contou que não era casado no papel com ela. Apenas tinham morado juntos durante algum tempo. Que fazia só 5 meses que estavam separados. Mas que ela nunca tinha aceitado aquela separação.
Olha, eu fiquei com a cara no chão. Porque, repito, ele nunca tinha comentado nada em relação a essa mulher. Nunca. Ao contrário de mim, que havia lhe contado minha história toda com a Dilson desde o começo. Perguntei se ele já sabia que tinha sido ela a fazer aquela macumba desde o começo. E ele falou que sim. Que tinha reconhecido a letra dela. Eu não estou acreditando. Por que você não me falou nada, então? Não sei. Sei lá, eu não queria te preocupar mais do que você já estava. Você devia ter me contado. E o Júnior? Você tinha o dever de ter me contado. Você não podia ter me escondido uma coisa tão séria. Até porque eu estava pensando que fosse coisa do Adilson. Falei um monte para ele, como se ele fosse o culpado. E agora você vem me dizer que ele não tem culpa nenhuma. Olha, eu exijo que você tome uma providência, viu? Você conversa com essa infeliz, você dê parte na polícia. Não sei o que você vai fazer. Faça alguma coisa para resolver isso. Se aquilo que essa mulher queria era fazer a gente brigar, acabou conseguindo. A gente nunca tinha discutido tão sério. A gente nunca tinha brigado daquele jeito. Imagine a minha vergonha diante dos vizinhos que passavam por ali e viam aquelas coisas pichadas no muro. Tive de pedir perdão pro meu ex por tê-lo acusado. Mas ele nem estava preocupado com isso. O que mais tinha tirado o seu sono foi ter sabido que eu estava grávido do Júnior, coisa que ele não sabia. Ele ficou arrasado. E uma coisa não posso esconder. É uma coisa que não dá para negar. Esse gostava de mim de verdade. Deve ter sofrido um monte. Só que o que eu poderia fazer? Tem coisa que a gente sabe que está fazendo a pessoa sofrer, mas não pode fazer nada. O fato é que o Júnior deve ter dado uma dura naquela infeliz, porque não aconteceu mais nada fora do normal. Pelo menos durante algum tempo. Até que depois de algumas semanas, marcamos de assinar os papéis do nosso casamento no cartório. Depois também teria um almoço. E a gente seguiria com a nossa vida da maneira como tinha sido traçado. Aquele seria um dia importante demais para nós dois. Só que, sabe quando a gente comemora muito cedo? A tal de Marisa, isso eu só vim a saber depois, é claro, acabou descobrindo que íamos ao cartório exatamente naquele dia e resolveu aparecer também. Imagine a cena. Eu e meu noivo, ali felizes, ansiosos, minha mãe ali do lado, a família dele. Também chamamos 2 casais de amigos para servirem de testemunhas, quando de repente aquela criatura aparece do nada, se engancha no braço do Júnior e o puxa do meu lado. Sabe aquela pessoa completamente maluca? Você não pode casar com essa mulher, Júnior. Ela não serve para você. Você é meu. Você jurou que nunca ia me deixar. Você lembra? Você falou. Foi a cena mais patética que eu já tinha testemunhado. Ela se agarrou no braço dele de tal maneira que mesmo ele a empurrando, pedindo para soltá-lo, não conseguia se desvencilhar. Eu fiquei completamente sem razão, assistindo a cena sem saber o que fazer. E ela falando, se você casar com ela, eu vou me matar, Júnior. Eu vou me matar. Eu juro que me mato. Você vai ficar com essa coisa na tua cabeça pro resto da tua vida. Eu me mato, Júnior. Eu juro. Foi um fiasco. Uma choradeira. Juro. Até pena dela me deu. Juro. Pelo menos no começo. Depois foi me subindo aquela raiva que eu não consigo nem expressar. Parecia até que meu sangue todo tinha subido para a cabeça.
Até que me aproximei e grudei no seu cabelo, com força. Sai de perto do Juno, sua ordinária. Deixa meu marido em paz. Sabe do que você precisa? Ser internada no manicômio, sua louca. Ela veio para cima de mim também. E aí foi um verdadeiro caos. Meu Deus, eu nunca tinha envolvido em briga. Nunca. Nem mesmo quando era mais nova. E se não tivessem nos separado, sabe Deus o que podia ter acontecido. Foi simplesmente uma cena muito deprimente. Não sei como não perdi o meu bebê. De tão feia que foi a briga. E também porque minha pressão foi lá em cima. A muito custo, levaram aquela maluca lá para fora. Ela chorava, ela uivava, gritava, enquanto era carregada lá para fora do cartório. E pudemos, enfim, assinar os papéis. Antes disso, no entanto, ela jurou que mesmo que eu e ele ficássemos juntos, a gente não teria paz nunca mais. O que mais me deixou assustada foi aquela frase que ela falou, olhando na minha cara, de dedo em riste, e depois de olhando para ele. Se ainda vai voltar para mim, Juno, isso eu te juro. Você ainda vai comer aqui, ó, na palma da minha mão, mesmo que para isso eu tenha de vender minha alma pro diabo. Olha que situação. Nunca imaginei que um dia passaria por algo parecido. Uma coisa tão louca. Sabe, uma coisa tão... O que podia se passar na cabeça de uma criatura dessas? Ela ameaçou matar o Juno e depois tirar a própria vida. Aquela cena estragou o nosso dia. Nem o almoço que tínhamos planejado aconteceu, porque, repito, cheguei a passar mal. Precisei ir até o médico, sem contar que não teve mais clima para nada. Ela conseguiu estragar um dia tão importante e tão especial para nós. E mesmo depois que a gente se casou, que fomos morar juntos, ela nunca nos deu um segundo de paz. Volta e meia aparece para aprontar alguma. Será que essa mulher nunca vai aceitar que perdeu? Que o Juno não quer mais nada com ela? Eu, por exemplo, se por algum motivo meu marido não quisesse mais nada comigo, me mandasse embora da sua vida, naturalmente que eu iria sofrer, e muito, porque a gente se ama. Mas juro que jamais ficaria me rastejando atrás dele. Jamais ficaria me humilhando atrás de um homem que não me quer. Num relacionamento, quando as duas pessoas estão de acordo, a gente sabe que já é uma coisa delicada, difícil de levar adiante. Imagine então quando a outra não quer mais nada. Pior, já está até envolvida com outra pessoa. Olha, só peço a Deus que nos dê forças para suportar a marcação cerrada dessa criatura. Que abençoe o nosso amor para que aquele infame não estrague o nosso relacionamento. Não tenho medo daquela macumba que ela fez. Muito medo daquela ameaça de fazer pacto com o diabo, vender sua alma para tirar o Juno de mim. Juro que não tenho. Ela pode até fazer pacto com o diabo, vender a alma, para quem bem entender, mas jamais vai ser mais forte do que eu. Que o meu amor pelo meu marido e pelo nosso filho. Sabe por quê? Destrambelhada. Porque eu tenho Deus aqui comigo o tempo todo. E tenho certeza de que o Senhor Todo-Poderoso permanecerá com suas mãos sobre nossas cabeças, derramando suas bênçãos sobre nós. Uma família que se ama. Um homem que ama sua mulher e uma mulher que ama seu marido e seu filho.
uma verdadeira família de Deus. Contra isso, e sobretudo contra Deus, nem você nem o diabo tem força nenhuma. Tá me ouvindo, sua louca? Nem você nem o diabo tem força nenhuma.